Você tem medo do escuro? É sobre esse assunto que eu quero tratar com você hoje em O que diz as Escrituras. Na verdade, nictofobia é o termo correto para medo do escuro. Há um texto em João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes dos habitantes de Judá. Este homem foi até Jesus à noite. Nossa, tu vai falar sobre nictofobia, sobre medo do escuro, e tu está apresentando um texto que Nicodemos foi de noite, foi no escuro falar com Jesus? Eu não estou entendendo. Calma, eu vou explicar. Nicodemos era um líder influente, importante dentro da comunidade dos fariseus. Ok? Existem algumas perspectivas de eruditos que traçam outros perfis familiares de Nicodemos. Alguns dizem, inclusive, que ele pertencia a uma família aristocrata, que ele era de uma família muito rica, de indústria, de bronze. Alguns comparam Nicodemos como, por exemplo, o Nicodemos Ben Gurion, irmão de Joseph Ben Gurion, que era uma família muito abastada dentro da sua região. Só que todas essas conotações eruditas, elas não passam de especulações, são apenas lendas. O registro oficial que nós temos de Nicodemos, nós temos, por exemplo, aqui em João 3, quando lemos, ele é apresentado como um fariseu importante, ok? Em João 7, do verso 50 ao 52, Nicodemos aparece defendendo Jesus, tá? Numa reunião do Sinédrio, numa reunião entre os fariseus, para crucificar Jesus, para condenar Jesus. Ele aparece dizendo: olha, na nossa lei ninguém é condenado sem antes ser ouvido, sem antes haver um interrogatório, sem antes haver um julgamento justo. Em João 19, 38 até o versículo 40, Nicodemos, ele oficialmente se declara cristão, se declara a sua fé em Jesus, ok? Então todas as outras perspectivas sobre Nicodemos, elas são apenas lendas. E lendas, nós tiramos lições delas, mas nós não podemos afirmar uma lenda como uma verdade. Mas é interessante notar que Nicodemos pede para conversar com Jesus à noite, porque assim estava a alma dele, no escuro. E exatamente no momento em que Nicodemos encontra Jesus, sob a cobertura da noite, sob a cobertura das trevas da noite, Nicodemos encontrou a luz para a sua alma. Foi naquele momento. E ainda que nós estejamos em trevas, mas quando estamos indo das trevas encontrar com Jesus, a luz dissipa todas as coisas. A luz dissipa, ela acaba com as trevas. E então nós passamos a viver uma realidade mais clara, mais límpida, mais nítida. Veja comigo, por exemplo, Isaías 9, versículo 20, diz que um povo habitava à beira da sombra das trevas, e sobre esse povo raiou a luz, uma grande luz. E aí quando pensamos em terra, como pensamos em povo, estamos falando da mesma coisa. Lembra-se que o homem foi criado da terra, criado do pó da terra. Ele é pó, ao pó ele volta. Então, nesta terra, que pode ser uma questão geográfica, mas também uma questão específica, uma questão particularizada do ser humano. Se estamos nas trevas, mas vamos ao encontro de Jesus, nós encontramos a luz. Isaías capítulo 60, versículo de 1 ao 3 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, nós, para acabar com as trevas da nossa alma, nós só temos uma única escolha, uma única direção: Jesus Cristo. E Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 32, Jesus, ele é a luz para a revelação dos gentios e para a glória dos judeus. Então, Jesus, ele, com a sua presença, com o seu caráter, com os seus atributos, ele revela
ele se dá a conhecer, ele se mostra. E isto é algo maravilhoso, isso é algo impressionante, porque conhecimento também é um aspecto da revelação. Conhecimento é um aspecto de entender aquilo que ainda estava obscuro, aquilo que estava debaixo de uma cobertura, estava escondido, ok? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa muito legal a saber é a informação que o Evangelho de João 8,12 diz: Jesus é a luz do mundo, e quem anda por ele não andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. Em Efésios 5, versículo 8, diz que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que porque nós somos, é o resultado de por que nós somos luz. Porque Ele, Cristo, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E em Colossenses 1, versículo 3, informa que Cristo Jesus nos libertou das trevas, nos libertou do império das trevas, e Ele nos transportou para o seu reino maravilhoso, para o reino do Filho amado. Então, se a tua alma, se a tua consciência, se os teus pensamentos, se o teu coração, se as nossas vidas estão andando obscuras, escurecidas, em trevas, a solução para que isso se dissipe, para que isso acabe, é Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele tem uma promessa para mim e para ti. Ele diz: vocês que me seguem, vocês são o sal da terra e a luz deste mundo. Deus te abençoe, forte abraço e um beijo em seu coração.